Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo do nosso canal é transmitir o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Nós estamos aqui no Ensine Palestra sempre, toda quarta-feira, trazendo para você uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, o nosso guia de estudos da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema do nosso trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E nós chegamos hoje à última lição do trimestre. Parece que foi ontem que nós conhecemos este maravilhoso currículo da CPAD, que a partir deste ano de 2022 ele passa a fazer parte de nossas vidas e vai ficar aqui conosco por 7 anos. E o primeiro grande tema do nosso currículo foi a Bíblia Sagrada. Pois bem, hoje nós chegamos à 13ª lição, a última lição deste precioso trimestre, que foi comentado pelo pastor Douglas Batista. Nós estamos muito contentes em ter você aqui no nosso canal, muito feliz eu fico com a sua companhia, muito feliz eu fico com você aqui no canal Ensine Palestra toda quarta-feira nos prestigiando. Muito obrigado a você que esteve conosco ao longo deste trimestre, muito obrigado a você que acompanhou cada lição, cada vídeo, muito obrigado a você que compartilhou as lições, que compartilhou o vídeo. Muito obrigado a você que faz parte da nossa equipe, a equipe de espectadores, a equipe de queridos amigos que toda quarta-feira estão aqui no nosso canal. E no decorrer da semana, quarta-feira porque é a estreia do vídeo da semana, mas no decorrer da semana, no decorrer dos dias, você está conosco aqui nos prestigiando. Isto para nós é muito bom, é fundamental ter a sua companhia. A você que já é inscrito, muito obrigado. E a você que ainda não é inscrito, o convite. Inscreva-se no canal, fique conosco, nos ajude a crescer aqui na plataforma. Vamos então à lição número 13, a leitura da Bíblia. Lição 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Na nossa revista nós temos o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e a leitura bíblica em classe, que nesta semana encontra-se em apenas um texto. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 16. É importante que você faça a leitura deste texto, é importante que você assimile bem o texto que nós estamos colocando para você aqui na tela, a referência que nós estamos colocando aqui na tela, para que ele tenha assim um pano de fundo, para que ele lhe dê um pano de fundo para a lição que nós vamos a partir de agora comentar aqui no canal. Nosso primeiro tópico, a Bíblia é o livro texto da escola dominical. Primeiro subtópico, o currículo adotado. Segundo, a prática pedagógica. Terceiro, o padrão ético e moral. A nossa escola bíblica dominical, nas Assembleias de Deus, nós temos também a escola bíblica dominical na Igreja Batista, nós temos a escola sabatina na Igreja Adventista, nós temos também na Igreja Católica grupos que também fazem leitura, que também fazem estudo da Palavra de Deus. Educação é o braço que traz para a igreja local o aprimoramento de seus membros. É o braço educacional da igreja, a educação cristã, que traz para os seus membros o conhecimento racional, o conhecimento pedagógico, o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. É imprescindível para a igreja que tenha um grupo que estude, um departamento que seja responsável pelo estudo, um departamento que seja responsável pela não somente leitura da Bíblia Sagrada, mas também o estudo dela. A escola bíblica dominical é um instrumento imprescindível que dá ao pastor local o ensino sistemático da Palavra de Deus. O pastor local tem na escola dominical uma aliada para elevar o conhecimento doutrinário dos membros da sua congregação. A escola dominical é um dos diversos departamentos da igreja e, como os demais, tem a sua importância e a sua relevância. Porém, a escola dominical não é um departamento ensinando, ela é a própria igreja ensinando. A igreja te utiliza da escola dominical para comunicar suas doutrinas, seus ensinamentos, seus preceitos. É na escola dominical que a igreja vai mostrar para os seus membros no que ela acredita,
quais são as suas bases, quais são as suas crenças, qual é a doutrina da igreja. É na escola dominical que se descortina a doutrina da denominação. A escola dominical é a porta-voz pelo qual a igreja ensina os seus membros. Ela é o arauto com a qual a igreja ensina as verdades. Aquelas verdades em que ela, igreja, instituição, acredita, ela ensina na escola dominical. A escola dominical, então, ela encerra as doutrinas da própria igreja. A escola dominical não tem um ensino paralelo, mas ela detém as verdades que a igreja prega. Ela acompanha de forma uniforme o pensamento da igreja, sempre amparada pelas Sagradas Escrituras. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10, nós podemos ler: o dia em que estivestes perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me este povo, e os farei ouvir as minhas palavras e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão a seus filhos. Pois bem, o Monte Horebe é a nossa escola dominical. O Monte Horebe são as nossas classes da escola dominical. E a nossa revista Lições Bíblicas, ela está dividida em várias sequências, em várias classes, para que todas as faixas etárias sejam compreendidas, sejam beneficiadas com o estudo da Palavra de Deus. Desde o maternal, passando pelo primário, adolescentes, pré-adolescentes, juvenis, jovens, adultos, todas as classes, todas as faixas etárias, elas são compreendidas, elas são assistidas pela nossa revista Lições Bíblicas, trazendo para o âmbito da Assembleia de Deus, trazendo para o nosso quintal. Nós estamos muito bem servidos com esse currículo da CPAD, que começou agora em janeiro e vai ficar conosco por 7 anos. Todas as faixas etárias, todas as pessoas da igreja, crianças, jovens, adolescentes, adultos, idades mais tenras, maternal, primário, todos têm o contato com a Palavra de Deus, na sua própria linguagem, no seu próprio tempo de aprendizagem, mas imprescindível que nós tenhamos este material, do qual não podemos abrir mão jamais, que é a revista Lições Bíblicas, para ajudar, para ensinar, para doutrinar, para que nós possamos conhecer no que a nossa igreja acredita, para conhecer qual é a razão da nossa fé, para conhecer as nossas doutrinas centrais da Palavra de Deus. Nosso segundo tópico, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Primeiro subtópico, conceito de educação cristã. Segundo, objetivos da educação cristã. Terceiro, a capacitação dos alunos. O ser humano é um ser único. Hoje, essa sentença é compartilhada pelos maiores educadores da atualidade. Mas antigamente não era assim que se pensava. Até o século XIX, acreditava-se que as pessoas possuíam características comuns e a maneira de educá-las seria através de uma única forma. Acreditava-se no chamado indivíduo universal, ou seja, todas as pessoas tinham as mesmas características, independente do contexto histórico, cultural e social. As ciências da educação de então compreendiam o ser humano como um ser comum, um ser generalizado. Todas as pessoas poderiam ser educadas da mesma forma, independente de sua região geográfica, independente de sua bagagem cultural, independente de seu habitat. A educação se valia de princípios universais. Mas um homem chamado Émile Durkheim, sociólogo, psicólogo social e filósofo francês, quebrou esse paradigma, ensinando que os contextos sociais formam um sistema de ideias que influenciam a maneira como cada indivíduo se desenvolve. Cada indivíduo expressa a sociedade da qual faz parte. Para Durkheim,
a educação não poderia dar uma acentuada ênfase ao aprendizado do indivíduo sem ignorar o seu aspecto. Durkheim acreditava que o homem, mais do que um formador da sociedade, é produto dela. E ele fala que a construção do ser social, feita em boa parte pela educação, é a assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, que balizam a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é um produto dela. E Durkheim deu uma preciosa contribuição para a educação. Ele fez uma percepção de que a educação não se restringe ao ambiente formal, mas deve ser compreendida como um processo de socialização do indivíduo. Assim, adquire-se uma distinção entre pedagogia e educação em um sentido mais amplo. Pedagogia é a ciência que pensa a educação formal. Ela restringe-se ao ambiente próprio do ensino com seus instrumentos educacionais, assumindo um papel extraordinário na formação do indivíduo. Já a educação, em um sentido mais amplo, ela ensina o indivíduo em todas as áreas da vida. A sociologia da educação estuda as relações dos processos educativos com processos sociais, dando especial ênfase aos valores morais que formam uma sociedade. Cada indivíduo tem o seu tempo, cada indivíduo tem a sua percepção de mundo, cada indivíduo tem a sua maneira de entender a matéria, de entender o conteúdo, de assimilar o conteúdo. Alguns têm uma percepção mais aguçada no sentido de ouvir, ouvem e já conseguem assimilar o conteúdo. Outros precisam de uma percepção visual mais aguçada, porque precisam do visual para entender melhor o conteúdo. Outros necessitam de uma explicação mais enfática sobre a matéria. Outros tantos precisam ser entendidos, serem compreendidos de uma forma toda especial, para que também eles não sejam menosprezados em sala de aula, para que também sejam alcançados pela educação. Hoje a educação ela é democrática, antigamente não era assim. Hoje as carências do indivíduo, as dificuldades do indivíduo, as limitações do indivíduo são ponderadas em sala de aula para que ele tenha uma melhor percepção do conteúdo. E isto foi uma contribuição fantástica de Durkheim para a educação. Mas agora pegando o contexto cristão, como era a educação cristã, por exemplo, nos dias de Moisés? Nos dias de Moisés, os próprios pais, eles começavam a educar os seus filhos. Eles eram os iniciadores da educação. Eles eram os responsáveis pelo ensino da revelação divina. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 9, nós lemos assim: "E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas." Os pais, eles iniciavam a educação dos filhos. A mãe ensinava a filha as rotinas do lar, o pai ensinava o filho a caça, a pesca, ensinava ele a ser um homem, ensinava a ele a ser um cuidador. Na época dos sacerdotes, reis e profetas de Israel, os sacerdotes, além do culto divino, tinham encargo do ensino da lei. Os reis piedosos, eles alinhavam-se aos sacerdotes no ensino da lei. Um belo exemplo é do rei Josafá, que nós encontramos em 2 Crônicas, no segundo livro de Crônicas, capítulo 17, versículo 9. "E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo." E durante o cativeiro babilônico, também foram construídas as chamadas sinagogas, e das sinagogas elas abrigavam as crianças, abrigavam os meninos, abrigavam para que ali fosse feito, além do culto, também o ensino para as crianças. A sinagoga era a casa de culto, era a escola bíblica e também era a escola pública.
Na sinagoga, a criança recebia o ensino religioso dos 5 aos 10 anos de idade. Até os 5 anos, os pais eram os responsáveis para conversar com os filhos. Os pais falavam para os filhos sobre o que Deus havia feito pelo seu povo, falavam para os seus filhos dos rudimentos da lei, e a partir dos 5 aos 10 anos de idade, eles já eram encaminhados para as sinagogas para ali serem doutrinados, para eles serem ensinados pelos mestres da lei. E a partir dos 10 anos até os 15 anos, continuava o estudo religioso, já com auxílio, comentário e tradições dos rabinos. No sábado, a principal reunião era matutina, incluindo os jovens e os adultos. Já no período pós-cativeiro, nós podemos ler ali no capítulo 8 de Neemias, que dá um relato de como era a escola bíblica da época. Esdras, ele era o coordenador e era auxiliado por 13 homens, os seus auxiliares diretos, e outros 13 eram os professores que ministravam o ensino. O horário ia da manhã até o meio-dia. Os professores liam a palavra e explicavam o sentido dessa palavra ao povo. Já nos tempos de Jesus, e agora nós estamos aqui diante do mestre dos mestres, Jesus repetiu o que Aristóteles fazia há mais de 400 anos, ensinar enquanto caminhava, conhecida como a escola peripatética, andar ensinando. Jesus usava o estilo de Aristóteles. Já os líderes da época, os rabinos da época, eles assentavam seus alunos em círculos e os ensinava, ficava de pé ali ensinando eles. Agora Jesus, ele caminhava, ele conversava com as pessoas e ele, enquanto ia percorrendo o seu trajeto, ele ia ensinando. Chegamos ao terceiro tópico, é preciso ler a Bíblia diariamente. Primeiro subtópico, a leitura e a disciplina cristã. Segundo, a leitura e o aprendizado. Terceiro, a leitura e o devocional. Eu já falei em alguns vídeos aqui sobre o altar. Nós precisamos ter na nossa casa um local, um cômodo. Nós precisamos ter na nossa casa um cantinho onde ali nós tenhamos um tempo a sós com Deus. E isto é extremamente precioso, este momento a sós com Deus. Naquele canto onde nós estaremos ali livre dos barulhos, embora muitas vezes a gente não consiga, não é, com tanta eficácia assim, mas quanto mais isolado nós estivermos ali, melhor. Passar algum tempo em um determinado canto da casa, orando, jejuando e lendo a Bíblia Sagrada. Isto constitui-se consagração pessoal. Eu me consagrar para Deus. Eu me consagrar em um sacrifício a Deus. E nesse lugar eu vou ter ali os meus livros, eu vou ter ali a minha Bíblia, e vou ler a minha Bíblia. Antes de sair para o trabalho, naquele local eu vou me ajoelhar, eu vou agradecer a Deus pela noite de sono, eu vou agradecer a Deus por mais um dia que está iniciando, eu vou louvar o Senhor pela minha vida, pela vida da minha família, pela saúde da minha família, pedir pela saúde da minha família, pedir pela proteção dos meus amigos, vou fazer um texto devocional e vou sair para o trabalho. Na volta, eu vou me reencontrar com a família, eu vou ir para a igreja. Na volta, eu vou dar uma passadinha naquele cantinho ali, para sozinho ali me ajoelhar e pedir a graça e a misericórdia de Deus. Agradecer a Ele por mais um dia e pedir a Ele que me revista de forças para que eu possa continuar a minha jornada. Mas também nesse lugarzinho eu vou usar para pesquisar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus com auxílio de um dicionário bíblico, com auxílio de um comentário bíblico, vou fazer a minha reflexão, vou fazer o meu estudo, vou fazer a minha pesquisa e vou cavocar a palavra de Deus, vou garimpar a palavra de Deus como um material precioso para que eu possa ajudar-me a mim próprio, para que eu possa me autoavaliar,
para que eu possa me autoconfrontar e para que eu possa também ter mais conhecimento da palavra de Deus, mais entendimento da palavra de Deus, sempre na companhia do Espírito Santo, pedindo a graça, pedindo a proteção, pedindo que o Espírito Santo me use, me abençoe, faça com que eu entenda as Sagradas Letras, faça com que eu entenda as Sagradas Escrituras, e assim eu vou me abastecer dessa fonte inesgotável que é a Bíblia Sagrada. Aí eu vou beber direto na fonte que é a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, ela deve estar no nosso coração. E ter a Palavra de Deus no coração quer dizer que eu vou estar diuturnamente pensando, meditando nela. E sempre que possível eu vou estar com a Bíblia aberta, lendo a Palavra de Deus, buscando no meu manual. Porque nós aprendemos neste trimestre que a Bíblia é o nosso manual de vida, é o nosso manual de conduta, é o nosso manual moral. Principalmente se eu sou um ensinador, principalmente se eu sou um professor de escola dominical. Porque quem quer ensinar precisa saber, precisa ter aprendido, precisa dominar o objeto do ensino. Deve falar com propriedade sobre o assunto a que se propõe ensinar. Por isso é tão importante, é imprescindível, é inegociável para o professor de escola bíblica dominical ter este tempo reservado para si próprio, para abastecer-se e assim poder suprir a sede de seus alunos. Foi um trimestre maravilhoso, foi um trimestre de grande aprendizado, foi um trimestre onde nós ficamos 13 lições muito prazerosas estudando a Bíblia Sagrada. Foi um trimestre inédito, primeiro trimestre onde nós nos debruçamos sobre a Palavra de Deus com maior ênfase, com maior detalhamento. Muito obrigado a você que nos acompanhou, muito obrigado a você que esteve aqui conosco e convido você para estar no próximo trimestre, para estar no segundo trimestre de 2022, onde nós vamos também fazer um novo estudo, um estudo também precioso, um estudo também muito rico sobre a Palavra de Deus. Eu quero convidar você para na próxima semana estar aqui comigo no canal Ensino em Palestra para nós juntos continuarmos mergulhando nos assuntos do Reino de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.